Boa tarde, professor. Esse vídeo é a respeito do nosso trabalho e o tema é falar sobre Platão. Eu vou estar fazendo aqui uma introdução sobre o assunto. Platão, que é considerado um dos mais importantes filósofos da história, para alguns o mais influente de todos. Ele deixou uma série de obras e influenciou diversos pensadores ao longo da história. Como Sócrates, Platão era ateniense. Nasceu aproximadamente em 427 e 428 a.C. Ele viveu cerca de 80 anos. Platão era filho de uma das famílias mais importantes da cidade e teve uma educação excelente. Entre seus ancestrais estava Solon. Solon era o avô de Platão e foi quem formulou a construção de Atenas, ou seja, aquele que criou as leis da cidade, sendo um dos responsáveis que transformou a oligarquia em democracia em Atenas. Segundo esta, a primeira democracia do mundo. Seu nome verdadeiro era Aristócles. Platão era um apelido que significava largo ou amplo. Segundo uma anedota contada por Diógenes Laércio, Platão escreveu poemas e peças em sua juventude, mas ao encontrar Sócrates, queimou suas obras e passou a segui-lo. Platão permaneceu como discípulo de Sócrates aproximadamente dos 20 aos 30 anos, acompanhando o diálogo deste com as pessoas de Atenas e estrangeiros como os sofistas. De Sócrates, Platão adquiriu o interesse por definições precisas, um tema comum dos diálogos de Sócrates. Sócrates, de forma injusta, foi condenado à morte pelo povo de Atenas por influenciar jovens e negar a deuses. Mesmo tendo a possibilidade de fugir, preferiu cumprir a sentença. Platão viu a pessoa que mais admirava ser condenada pela sua cidade. Após isso, Platão passou a considerar o governo do povo, democracia, um governo que está um governo que dá o poder para quem não tem capacidade de governar bem. Defenderia depois, principalmente na República, que um governo justo e bom somente ocorreria se os verdadeiros filósofos se tornassem governantes, ou os governantes se tornassem de alguma forma filósofos. O seu primeiro livro foi talvez a Apologia de Sócrates, em que ele transcreve os discursos de Sócrates em seu julgamento. Platão utilizava Sócrates como personagem principal em quase todos os seus diálogos. Após a morte de Sócrates, Platão deixou Atenas e viajou pelo mundo grego e teria também ido ao Egito. Após as suas viagens, ele volta a Atenas, onde comprou um terreno e fundou a escola filosófica, denominada a Academia. Sócrates, como mestre de Platão, nunca escreveu um livro, mas Platão escreveu mais de 30 livros. Platão escreveu a maioria dos livros em forma de diálogo, nos quais geralmente Sócrates aparece conversando com alguém. O diálogo platônico pode ser visto como uma tentativa de produzir um texto escrito, mais próximo das discussões filosóficas de Sócrates. Essa aqui foi a introdução, aí agora Jetson vai estar dando a continuidade e fazendo a conclusão do assunto.